A graça e a paz do Senhor Jesus. Este é o canal O Fundamento dos Apóstolos e Profetas. E a leitura de hoje está em Hebreus capítulo 5, versículo 5 a 10. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Duas coisas a frisar sobre esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Em primeiro lugar, que diz que Deus glorificou a Jesus para se tornar sacerdote quando ele disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Na verdade, quando isto se cumpriu, porque isso é uma profecia que está no Salmo 2, e ele veio a se cumprir. Agora vamos ver em que momento veio a se cumprir. Quando Paulo, lá em Atos 13, estava dando uma palavra na sinagoga de Antioquia, da Pisídia. Paulo, no meio da sua fala, ele falou: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então nós vamos observar o seguinte, que quando Deus fala: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, ele referia-se à ressurreição, não ao nascimento. Tanto é que lá em Daniel diz que ao final das 69 semanas será morto ungido. Na agenda, no calendário, na cronologia de Deus, o fator importante é a morte de Jesus, não o nascimento. É claro que o nascimento foi necessário e foi o meio, mas o fim, o objetivo final era efetivamente a morte e a ressurreição de Jesus. Então, o Filho foi gerado por Deus quando ele morreu e ressuscitou dos mortos, conforme o próprio apóstolo Paulo falou. E o segundo aspecto é que também ele foi feito como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem era essa? Porque ele não era um sacerdote feito conforme não era um sacerdote feito conforme a ordem de Arão, por exemplo. Não era dos sacerdotes que foram levantados para o serviço do tabernáculo, conforme a lei de Moisés. Não, porque Abraão, quando ele veio da guerra dos reis, que ele venceu a guerra com os seus aliados, Abraão trouxe os despojos e ofereceu um dízimo dos despojos para Melquisedeque. Aí vem a questão: quem é maior? Quem dá o dízimo ou quem recebe o dízimo? É claro que é quem recebe. E o que o Melquisedeque fez? Ele abençoou Abraão. Quem é maior? Quem abençoa ou quem é abençoado? É claro que quem é maior abençoa o que é abençoado. E assim, Melquisedeque, uma figura misteriosa, maravilhosa, que nos enche de alegria ler essa história de Melquisedeque, que Jesus Cristo se tornou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse é o nosso sumo sacerdote para sempre,
a salvação eterna, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso sacerdote. Damos-te graça ao nosso Deus por essa palavra, que é sempre maravilhosa, e que ela atinja os nossos corações, alegre os nossos corações, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Abençoa cada um, cada família, cura as enfermidades e, acima de tudo, salva com esta salvação eterna, maravilhosa, em Cristo Jesus. Amém.